Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho e vamos à nossa primeira videoaula sobre progressão geométrica. Vamos lá então? Toca a vinheta. Muito bem, meus amigos. Seguinte, a sequência A1, A2, A3, blá blá blá, AN era uma progressão aritmética quando, você lembra? Era uma PA se e só se A2 menos A1 fosse igual a A3 menos A2. E isso era condição para a sequência virar uma PA. Então, na PA havia o quê? Havia uma variação linear. Lembra? Os termos de uma PA eram pontos de uma reta. No entanto, agora a progressão geométrica ela terá variação não mais linear, e sim uma variação exponencial. A gente fala que na PG, os termos dela são pontos dessa curvinha aqui, ó, chamada curva exponencial. Então, vamos lá. A sequência A1, A2, A3, blá, 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 AN, só será uma progressão geométrica se o quociente entre dois termos consecutivos for sempre constante. Então, será PG se A2 sobre A1 for igual a 3 sobre A2 e assim por diante. Esse quociente é o que eu chamo de razão da PG. E na PG, a razão, eu vou estar indicando pela letra Q, Q de quociente. Ok? Então, na PA, a razão era R, na PG, a razão será Q. Então, por exemplo, assim, ó, vamos dar umas piadinhas na sequência aqui embaixo. 5, 10, 20, 40, 80, 160 e assim por diante. Isso aqui é uma PG? A resposta é sim. Sim, por quê? 10 dividido por 5 dá 2. 20 dividido por 10 também dá 2. 40 por 20 também dá 2. Esse 2 é uma constante, que eu chamo de razão. Ok? Então, como a 2 sobre a 1 é igual a 3 sobre a 2 e assim por diante, a sequência realmente é uma PG. Nesse caso, de razão 2. Ok? Muito bem. Vamos dar uma espiadinha agora comigo, meus amigos? Em algumas PGs pontuais, e a partir delas, eu quero fazer a classificação da PG, que é um pouco mais chatinha do que na PA. Acompanha lá comigo, vamos lá. Primeira sequência. 3, 6 e 12. Isso é PG? Sim, é PG porque 6 por 3 é igual a 12 por 6. Isso aqui é uma PG cuja razão vale 2. Já te pergunto previamente. Numa PG cuja razão é positiva, eu posso afirmar com certeza que ela é uma PG crescente? Ou a pergunta, razão positiva indica que a PG é crescente? A resposta é não. E um contra-exemplo disso, ó, dá uma espiadinha para debaixo. Olha lá comigo, vai. 4, 2, 1, meio e blá, blá, blá. Repara que isso aqui, meus amigos, é uma PG cuja razão ó, é 2 quartos, ou se preferir, meio. É uma razão também positiva. No entanto, você repara que a PG é decrescente. Então, falar que a razão é positiva não é suficiente para garantir que a PG seja crescente. Aí você pode pensar, poxa, então, para ser crescente, a razão vai ter que ser, então, maior que 1. Será? Por partes. Vamos lá, vamos com calma, vai. Dá uma espiadinha para essa outra PG aqui, ó. Menos 2, menos 4, menos 8 e blá, blá, blá. Repara que é uma PG cuja razão é menos 4 por menos 2, que é 2. Repara que a razão foi maior que 1. No entanto, a PG ó, foi o que foi? Decrescente. Então, classificar PG, calma, que o buraco é mais embaixo. Só para fechar essa classificação aqui, essa definição inicial, dá uma espiadinha comigo na sequência. 3, 3, 3, 3 e por aí vai. Gente, essa sequência, ela pode ser uma PA? Sim, ela pode ser uma PA de razão 0, mas também pode ser uma PG cuja razão é 1. Então, toda PA constante também é uma PG constante. E aí, para finalizar, vejamos essa última aqui, ó. 2 menos 4, 8 menos 16 e blá, blá, blá. É PG? Sim, cuja razão é negativa. Ah, então quando a razão é negativa, ela é decrescente. Nada a ver. Repara que nesse caso aqui, ó, ela ficou oscilando, né? Mais, menos, mais, menos, mais, menos. Então, meus amigos, classificar PG, tá? Depende de uma série de combinações. No momento inicial, a combinação é entre o A1 e a razão. Então, vamos aqui ó, aos casos que podem aparecer para ti. Primeira situação. Quando o primeiro termo da PG for positivo, como foi, digamos, aqui e aqui, ó, aí você pode classificar PG assim. Quando a razão for maior que 1, realmente é uma PG crescente. Se ela estiver entre 0 e 1, como meio, por exemplo, ela é decrescente. E quando a razão for 1, a PG é constante.
Agora, quando A1 for negativo, como é o caso aqui, por exemplo, ó, aí o que eu te falei, inverte. Aí, quando a razão for maior que 1, que foi o caso aqui, por exemplo, a PG decresce. E aí, para ela crescer, a razão tem que estar entre 0 e 1. E em qualquer um dos casos, quando a razão for 1, a PG é constante, ok? E o terceiro caso, meus amigos, é quando a razão é negativa. E aí, quando a razão for negativa, em qualquer um dos casos, a PG sempre será oscilante, ou também chamada de alternante. Então, classificar a PG é um pouco mais chatinho do que na PA, por exemplo, ok? Muito bem. Aí, com essa coisa sublinhada aqui, ó, gente, eu vou matar muita questão bobinha de PG. Que tipo de questão? Questão assim, ó. Por exemplo, dá uma espiada lá comigo. A sequência 1 mais y, 13 mais y e 49 mais y é uma PG. Só se aquele y for quanto? Então, o que eu vou ter que colocar aqui, ó, no lugar de y, para que essa sequência vire uma PG? Galera, sempre que eu tiver 3 termos consecutivos em função de um parâmetro, para entregar esse parâmetro, basta impor condição de existência. Se fosse para CPA, eu faria A2 menos A1 igual a 3 menos A2. Como é para CPG, eu vou impor que A2 sobre A1 tem que ser igual a 3 sobre A2. E aí, nessa imposição, a tendência é de que o y se entregue. Acompanha lá comigo, então. Vamos lá. 13 mais y sobre 1 mais y tem que ser igual a 49 mais y sobre 13 mais y. Uma igualdade de razões é uma proporção onde a propriedade fundamental implica em multiplicar cruzado. Lembra? 13 mais y vezes ele próprio fica 13 mais y ao quadrado. E isso vai ser igual a 1 mais y, que multiplica 49 mais y. Pronto, legal. E aqui, ó, agora você faz o chuveirinho, chuveirinho. E, logicamente, que à tua esquerda, ó, ou você faz 13 mais y vezes ele próprio, ou lembra que na tua esquerda você está diante de um produto notável. Lembra? Isso aqui, ó, é o quadrado do primeiro, ó, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E à direita, ó, 1 vezes y dá y. Tá aqui bonitinho, ó. Cadê? Isso. Aliás, primeiro, né? 1 vezes 49, 49. 1 vezes y, y. Y vezes 49 dá 49y. Y vezes y dá y ao quadrado. Y ao quadrado de lá com de cá já pode cancelar, ó. Pronto. E você vai chegar numa equaçãozinha simples, ó. 50y menos 26y fica 24y igual a 120. Y é igual a 5. Pronto. E aí, se quiser conferir realmente se o y é 5 ou não, vamos ver aqui, ó. Se ele for 5, 5 mais 1 dá 6, 5 mais 13 dá 18 e 5 mais 49 dá 54. Realmente, ó, é uma PG cuja razão é 3. Show de bola. Maravilha. Então, qual é a dica? A dica é, sempre que pintar 3 termos consecutivos em função de um parâmetro, para entregar o parâmetro, basta impor condição de existência. Vamos ver se você pegou a manha da coisa? Vamos dar uma espiadinha comigo nessa questãozinha aqui, ó. Vamos lá. Os números 20 mais x, 50 mais x e 100 mais x formam nessa ordem uma PG. Eu quero saber que x é esse que faz a sequência virar PG. Eu vou te dar 5 segundos para que você agora pause o vídeo e tente fazer a questão sozinho. E depois veja comigo o resultado, ok? 1, 2, 3, 4, 5. Já pausou? Já voltou? Já fez a questão? Então vamos lá comigo? Vamos conferir aqui então o resultado. Vai. Para que a sequência, ó, A1, A2 e A3 vire realmente uma PG, a condição é de que A2 sobre A1 seja igual a A3 sobre A2. Pronto, ó. Aí nessa imposição, vamos lá comigo, ó. 50 mais x sobre 20 mais x vai ter que ser, então, igual a 100 mais x sobre 50 mais x. Pronto. E agora, igual ao anterior, né? Multiplicando aqui cruzado, multiplicando aqui em x, ó, vai ficar 50 mais x vezes ele próprio, vai ficar ele ao quadrado, não é isso? E isso vai ser igual a 20 mais x vezes 100 mais x. Prontinho. E daqui teremos, ó, à tua esquerda, quadrado do primeiro, que vai ficar 2.500, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 100x, mais quadrado do segundo, que é x ao quadrado. Pronto. E à direita, ó, vamos lá, 2.000, massa. Depois, 20x, legal, massa. Depois, ó, 100x,
beleza? Mais x ao quadrado. Legal, ó. Aí, infelizmente, x ao quadrado vai morrer com de cá, né? Ó, de lá com de cá, ó. Então, já sai de uma equação de segundo grau, né? E aí você vai chegar em 2.500 menos 2.000 que vem daqui, ó, vai ficar 500. E à direita, temos 120x. Se bem que aqui, ó, 100x com 6x também morreu, né? Então, vai ficar, ó, 20x igual a 500 e, portanto, x é igual a 25. Então, essa é a condição para que aquela sequência vire realmente uma PG. X tem que ser 25. Legal? Massa? Tranquilo? Então tá. Visto esse primeiro momento do conteúdo, eu quero agora falar contigo aqui um pouquinho, ó. Vamos lá? Aqui comigo. Opa! Sobre as propriedades da PG. Lembra que na PA nós tínhamos a chamada média aritmética? Lembra? O que falava a média aritmética? Tá lembrado? Falava que se a sequência A, B e C é uma PA, o termo do meio B é A mais C dividido por 2. Lembra disso? E isso poderia aparecer a partir da condição de existência da PA. Como isso aqui é uma PA, então B menos A tem que ser igual a C menos B. No que você isola aqui o B, tu chegas na média aritmética. Na PG, a média geométrica ela também pode aparecer da condição de existência. Lembre-se que se A, B e C é uma PG, então pelo que você acabou de ver agora, ó, B sobre A tem que ser igual a C sobre B. E aí, multiplicando cruzado, ó, vem que B quadrado é igual a A vezes C. Realmente, ó, se você pegar numa PG qualquer, o termo central dela, no caso aqui o 6 ao quadrado, ó, vai ser igual a 2 vezes 18. Então, é isso que fala a média geométrica. O termo central ao quadrado é igual ao produto do anterior vezes o posterior, ok? Então, aqui você pode fazer isso agora ficar mais genérico, ó, e escrever assim, ó. Se A, B e C é uma PG, necessariamente B quadrado é igual a A vezes C. Essa é a primeira propriedade. Inclusive, você poderia ter matado as últimas questões que você viu no último slide, e também no penúltimo, aplicando a média geométrica. Também é um caminho, ok? Bom, e a segunda propriedade fala o seguinte, fala aqui, numa PG limitada, o produto dos extremos é igual ao produto dos termos equidistante dos extremos. Então, por exemplo, se a PG tiver lá, digamos, 7 termos, o A1 vezes o A7 é igual ao A2 vezes o A6, que é igual ao A3 vezes o A5. E quando sobra o termo do meio? Quando sobra o do meio, aí você pega ele e multiplica por ele próprio. Ou seja, eleva ele ao quadrado. E aqui você acabou meio que estendendo a média geométrica, né? Ó, o termo do meio ao quadrado é o anterior vezes o posterior. E também, e isso vale para os equidistantes, a eles, ó. Então, eu posso dizer que 16 ao quadrado também é igual a 4 vezes 64, ou 2 vezes 128, e por aí vai. Então, essas são as propriedades da PG. Legal? Bom, agora eu quero conhecer o método pelo qual eu posso modelar qualquer PG. E quando eu falo modelar uma PG, é achar uma sentença matemática que defina cada termo da PG. Isso se dá pelo chamado termo geral da PG. E esse termo geral, ele vem daqui, ó. Acompanha lá comigo. Vamos lá. Sequência. A1, A2, A3 e assim por diante. Pela PG, você sabe que o A2 é igual ao A1 vezes a razão, justo? O A3 é o A2 vezes a razão. O A4, o A3 vezes a razão, e assim por diante. Agora, eu quero criar contigo uma fórmula que permita calcular qualquer termo da PG em função do primeiro. Então, tudo bem, eu sei que o A2 é A1 vezes Q. Agora me diga, e o A3, meus amigos? O que o A3 seria? Bom, o A3, pelo que você está vendo aqui, ó, ele seria igual a 1 vezes Q vezes Q, ou seja, vezes Q ao quadrado. Então, você pode colocar para mim aqui embaixo, ó, que o A3 é A1 vezes Q quadrado. Nessa levada, quem seria, por exemplo, o A4? O A4 poderia ser o A1 vezes, aqui, ó, vezes Q, vezes Q, vezes Q, ou seja, vezes Q ao cubo. Então parece que dá para perceber que o expoente da razão é sempre o índice da esquerda menos o índice da direita. Repara comigo, ó, 4 menos 1 dá 3, 3 menos 1 dá 2, 2 menos 1 dá 1. Então, nessa levada, por exemplo, o A10
ele poderia ser o A1 vezes Q na nona, ó, 10 menos 1, 9. Então, por exemplo, o A18. O A18 poderia ser o A1 vezes Q na 18 menos 1, 17. Até que lá pelas tantas, você faça algo mais genérico e fale que a N é igual a A1 vezes Q, elevado a quem? N menos 1. Sempre o índice da esquerda menos da direita me dá o expoente da razão. Pronto. Oficialmente, essa é a fórmula que me dá o termo geral de uma PG. Repara que isso ó, é uma função exponencial, né? Tem a forma CA na X, que faz os elementos variarem exponencialmente, tá? E aí eu quero fazer agora contigo, tá? Uma breve relação dessa fórmula com o termo geral da PA, só para ver como é que cada uma se comporta. Então vamos dar umas piadinhas comigo aqui, ó. Vamos lá, ó. Na PA, por exemplo, na PA você falava que o A2 era A1 mais R. Na PG, o A2 é A1 vezes Q. Na PA, por exemplo, ó, o A3 era A1 mais 2 R's. Na PG vai ficar assim, ó, o A3 vai ser o A1, na PA é mais, na PG é vezes. Na PA é R, na PG é Q. Na PA o 2 é coeficiente, aqui ele é expoente. De novo, vamos lá, A4. Na PA é A1 mais 3 razões. Na PG o A4 vai ser o A1, e aí? O que era mais virou vezes, o que era R virou Q, e o que era coeficiente virou expoente. Então, é assim que variam ó, a PA e a PG simultaneamente. Ó. Na PA, o termo geral é uma função de primeiro grau, e na PG é uma função exponencial. Ok? Muito bem. Gente, e assim, ó, assim como na PA, na PG, eu também posso fazer a relação de um termo qualquer dela, não só com A1. Mas aqui podia ser A2, podia ser A3, podia ser o que você quisesse. E a dica é a mesma. Dá uma espiada lá comigo, ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu quero colocar o A10, por exemplo, em função do A1. Aí, beleza. O A10 pode ser o A1, ó, vezes Q elevado a quanto? 10 menos 1, isso vai dar 9. Agora, se eu quisesse colocar o A10 em função do A2, mesma coisa, ó, o A10 pode ser o A2 vezes Q na quanto? 10 menos 2, 8. Ou ainda, o A10 pode ser, quem sabe, o A3 vezes Q na 10 menos 3, 7. 10 menos 4, 6. E por aí vai. Então, também é importante você saber relacionar dois termos quaisquer de uma PG sem que um deles seja o A1. Oficialmente, em formulários de provas que trazem formulário, vem a coisa assim, ó. Vem tudo em função do A1, tá? Mas não bitola. Aqui pode ser o A1? Pode, mas pode ser um AK qualquer. Legal? Claro isso? Tranquilaço? Massa? Então vamos dar uma espiadinha em como é que isso pode cair para ti? Vamos lá. Primeira situação aqui, ó. Vamos lá. Na PG, 3, 6, 12 e assim por diante. Eu quero que você me diga qual é o oitavo termo dessa PG e também o termo geral dela. Quando eu falo termo geral AN, tá? É que eu quero que você ache para mim uma fórmula que permita calcular qualquer termo dessa PG. Então eu quero modelar essa PG num segundo momento. Então o primeiro momento que eu quero achar ó, é o A8. Opa! Eu sei que o A1 é 3, eu sei que a razão é 2, já que é 6 sobre 3, e agora o A8. Pelo que você acabou de ver aqui no termo geral, ó, o A8 ele pode ser igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. 8 menos 1, 7. Então, ao falar que o A8 é A1 vezes Q na 7, você usou a fórmula, só que inconscientemente, ok? Então, vem comigo, vai. O A1 é 3, a razão é 2, então vai ficar aqui ó, 3 vezes 2 na sétima. 2 na sétima é 128, que multiplicado por 3 vai dar 384. Então, esse é o oitavo termo daquela PG. Agora, eu também te peço para calcular para mim o termo geral dessa PG. E aí, o termo geral é um termo de ordem N, um termo qualquer. E repare que agora ó, o A1 é 3, oficialmente a razão vale 2, elevado a N menos 1. E fica assim? Fica assim, ó. Não tem mais o que fazer. Porque se aqui, digamos, eu tivesse uma base 3, daria até para manter a base e somar os expoentes, mas não é o caso. Então, fica assim, ó. Então, isso aqui ó, é uma função exponencial que permite calcular qualquer termo da PG. Por exemplo, se eu quero o A8, ó, eu venho aqui, troco o N por 8, ó, faço a conta e vou chegar, logicamente, em 384.
Então, isso aqui permite calcular qualquer termo da PG que você queira calcular, ok? Vamos lá. Outra situação. Eu quero saber quantos termos tem a PG. 2, 6, 18, blá, 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 4.374. Primeiro, nessa PG, o 2 faz papel de A1. Repara que a razão é 3. Se você pegar 6 por 2 dá 3. E repara que 4.374, ó, eu não sei quem é. Então eu vou chamar ele, a princípio, aqui ó, de AN. Eu só chamo de AN, tá? Em último caso. Se eu não souber a posição dele. Então eu não sei se ele é o 10º, se é o 8º, não sei. Então eu vou chamar de AN. Agora, para saber quantos termos tem a PG, agora é usar de maneira bem mecânica e direta o formulário. Acompanhe comigo, ó. Um termo de ordem N, você me provou que era A1 vezes Q na N-1. Nesse caso, repara que o AN ó, é 4.374, o A1 é 2, a razão é 3 elevado a N-1. Pronto. Aqui ó, o 2 multiplicando cai dividindo. Se dividir aqui vai ficar 2.187. Isso aqui é igual a 3 na N-1. Cair fatalmente numa equação exponencial. À tua esquerda, se eu fatorar aquele camaradinho ali, eu vou chegar em 3 na sétima. Pode conferir ver se é isso. E isso vai ser igual a 3 na N-1. Pronto, ó. Corta as bases e iguala os expoentes. Se N-1 é igual a 7, é porque o N é igual a 7 mais 1 é 8. Pronto. Então, aquela PG vai ter 8 termos. E, naturalmente, ó, esse carinha aqui, ó, agora ele vai ter a posição A8. Pronto. Beleza? Então, aqui, ó, questões por hora mecânicas, só para você se familiarizar com o formulário. Tá? Quando cai, geralmente, cai de maneira um pouco mais contextualizada. Tá? Mas isso aqui, logicamente, é o teu alicerce. Massa? Tá, vamos dar uma espiadinha agora nessa questão aqui, meus amigos. Ó. Vamos lá. Eu quero obter a razão Q da PG crescente, na qual o A2 vale 6 e o A7 vale 192. Agora aquele papo, né? Se eu conheço dois termos da PG, e eu conheço, eu posso fazer a relação entre eles para tentar definir quem é a razão. Você repara que, ao fazer aqui ó, a relação de dois termos da PG, eu acho a razão por consequência. Concorda, não? Então, tá bom. Então, nesse caso, você pode me falar, por exemplo, que o A7 ó, é o quê? É o A2 vezes Q na quanto? 7 menos 2, ó, dá 5. Então, faça isso para mim. Ó. O A7 é A2 vezes Q na quinta. O A7 vale 192, o A2 vale 6 vezes Q na quinta. 192 dividido por 6 ó, vai dar 32. Se Q na quinta é 32 e 32 é 2 na quinta, então, naturalmente, a razão vai dar 2. Pronto, então essa é a razão daquela PG. Tá? Então, bom gravar isso, tá? Se você conhece dois termos quaisquer da PA ou da PG, relaciona os dois e a razão se entrega por si só. Legal? Bom, vamos fazer agora uma questão comigo aqui da UFSC, tá? Uma questãozinha bem antiguinha, tá? Mas bem didática o que você acabou de ver agora. Então, acompanha lá comigo, vai. Numa PG com 6 termos, a razão vale 5. O produto do primeiro termo com o último é 12.500. Aí eu peço para que você me diga qual é o terceiro termo dessa PG. Eu quero fazer contigo essa questão aqui por dois caminhos, tá? Primeiro caminho, talvez seria um pouco mais visível, seria pensar assim, ó. Vamos lá comigo, vai. Eu tenho aqui a PG com 6 termos, ó, A1, A2, A3, A4, A5 e A6. Eu sei que a razão vale 5, segundo ele aqui, tá vendo? Ó? E que o produto, que é a multiplicação do primeiro termo com o último, é 12.500. A partir daqui, eu quero saber quem é o A3. E aí? Gente, você pode pensar que o A3 de cara, ó, como você viu no termo geral, é o A1 vezes Q ao quadrado. Justo? Eu tenho o A1 negativo. Eu tenho a razão? Tenho que vale 5. Ó. Aí, para achar o A1, eu só tenho uma alternativa. Talvez uma só. Que seria trabalhar com essa informação aqui. Ó. A1 vezes A6 é 12.500, segundo ele. Agora eu quero que você passe para mim esse A6 em função do A1. Diz para mim, meus amigos, o A6 em função do A1, não é como se fosse aqui, ó, A1 vezes Q na 5? É ou não é? Ó, 6 menos 1, 5. Então agora carrega esse cara aqui para cá, ó. Onde tem A6, coloca 1 vezes Q na quinta.
Pronto, eu troquei 6 por meia dúzia. Mas nessa troca apareceu o que eu quero, que é o A1. Agora repara, ó, A1 vezes A1 é A1 ao quadrado, a razão a questão me trouxe que vale 5, pronto, elevado à quinta potência. 5 na quinta, se você fizer 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, vai dar 3.125, ok? E agora aqui, ó, 12.500 dividido por 325 vai dar 4. Se A1 ao quadrado é igual a 4, é porque o A1 vai ser mais ou menos a raiz de 4. Ou seja, o A1 vai ser mais ou menos 2. Por que eu peguei só o 2? Porque a questão me fala, ó, a PG tem só termos positivos. Beleza? Muito bem. Agora que o A1 deu 2 e que a razão já era 5, ó, agora calcular o A3 é consequência. Vai ser, então, o A1, que é 2, vezes a razão, que é 5, elevado ao quadrado. 5 ao quadrado vai dar 25 vezes 2, isso vai dar 50. Então, esse é o terceiro termo dessa PG. Esse é um modo de você fazer a questão. É o mais fácil? Eu não sei, mas talvez é o mais trabalhoso. O outro caminho, gente, seria você talvez lembrar da propriedade que você viu agora há pouquinho. Lembra que você viu que, numa PG limitada, a multiplicação dos termos extremos é igual à multiplicação dos termos equidistantes dos extremos. Então, você viu, por exemplo, que o A1 vezes o A6 é igual a 2 vezes o A5, que é igual a 3 vezes A4. Então, quando eu te falo aqui, ó, que A1 vezes A6 é 12.500, quer dizer, então, que A2 vezes A5 também é 12.500. E também quer dizer que A3 vezes A4, ó, também é 12.500. Pronto, ó. Aqui você já pode colocar para mim, ó, o A4 em função do A3. Tu pode falar que o A4 é o anterior vezes a razão. Então, é A3 vezes a razão, ó. Pronto. E aqui tu vai entregar, de fato, quem é o A3. Visto que a razão, eu sei que vale 5. Também é um caminho? Também é um caminho. Legal? Muito bem, visto isso, vamos em frente. Bom, eu quero agora te dar uma dica, gente, e agora não é uma fórmula, tá? É apenas uma dica. Tu lembra que na PA eu te dei uma dica que era assim, ó? Quando tinha-se que indicar 3 termos em PA, a maneira mais conveniente para isso era indicar assim, ó, x, x menos r e x mais r. Lembra disso? Agora, em PG, a maneira mais conveniente de se indicar 3 termos em PG é indicar o do meio por x. Se o do meio é x, o posterior é x vezes a razão. E o anterior, naturalmente, é x sobre a razão. E com isso você foge de 3 incógnitas para apenas 2, x e a razão. Então, por exemplo, assim, ó, acompanha lá comigo a questão. Numa PG crescente, com 3 termos, a soma deles é 21. E o produto é 216. Dessa forma, eu peço o maior termo dessa sequência. Então, acompanha lá comigo. Vamos lá. Nós temos 3 termos em PG. Vou indicar como? X sobre Q, x e x vezes Q. É obrigado? Não. Só é mais conveniente. Primeira informação, a soma dos termos é 21. Segunda informação, o produto é 216. Então, eu tenho 2 equações e 2 incógnitas. Que vai sair, vai. Agora, como? Dica para ti. Começa pela primeira equação. Porque aqui, ó, eu tenho um Q multiplicando e outro dividindo, ó. Então, eu posso cortar, ó, Q com Q aqui, ó, tá vendo? Ó? Cortou, cortou. E aí ficou x ao cubo igual a 216. Naturalmente, x é a raiz cúbica de 216, que vai ser 6. Pronto, aqui, ó. Legal. Então, com isso, eu já sei qual é o termo central da PG. Então, a PG ela é formada pelos termos aqui, ó. Acompanha comigo. 6 sobre Q, 6 e 6 vezes Q. Agora, a questão é, como é que eu acho esse Q? Agora, para achar esse Q, vem comigo aqui, ó. Substitua. Onde tem x, bote 6. Aqui, ó. 6 sobre Q, mais 6 vezes Q, igual a 21. Pronto. Agora, naturalmente, você pode tirar aqui o MMC, já que eu estou somando frações, em que a parte de baixo não é a mesma, né? Ou então, de maneira mais cômoda, ó, multiplica os dois lados da equação por Q. E aí vai ficar, ó, 6 mais 6Q mais 6Q quadrado igual a 21Q. Você vai cair numa equação do segundo grau com 2 raízes. Q igual a 2 ou Q igual a meio. Nesse contexto, meus amigos, como ele fala que a PG é crescente,
eu descartei o meio, que nesse contexto esse meio geraria uma PG decrescente. Ok? Muito bem, então se a razão vale 2 e se o x vale 6, agora como ele pede o maior termo da sequência, ó, vai ser 6 vezes 2. E isso vai dar 12. Pronto. Então a dica é essa. Se o cara te induzir a pensar em 3 termos em PG, não hesita. X, x sobre Q e x vezes Q. Legal, meus amigos? Tranquilaço? E agora, para fechar nosso bate-bola de hoje, eu quero fazer uma pequena relação aqui, ó, da PG com a matemática financeira. Acompanha lá comigo, vamos lá. Aqui, ó. Eu vou aplicar R$100 em um fundo financeiro a uma taxa de juros de 20% ao ano, no regime de juro composto. Aí a pergunta é, eu vou obter com isso uma PA ou uma PG? Os montantes vão crescer numa PA ou numa PG? Acompanha lá comigo, vamos lá. Primeiro período, primeiro ano, eu vou ter R$100 aplicado a uma taxa de 20%. 20% em cima do 100 vai dar 20. Então, primeiro ano, eu vou render R$20. Se eu tinha 100 e vai render 20, eu vou ter agora 120. No juro composto, meus amigos, acontece o quê? Que a taxa sempre incide em cima do montante. Então, por exemplo, agora aqui, ó, no segundo período, vai agora incidir a taxa, também de 20%, ó, e em cima do 120. Então, vai render agora R$24. Opa, se eu tinha 120 e vai render 24, eu vou ter agora o quê? R$144. Pronto. Terceiro ano, mesma coisa, ó. Vai render 20% e em cima do 144. Vai dar 28,8. Somado com 144, vai passar agora a ter o quê? 172,8. Ok? E assim por diante. Agora você repara que a sequência, ó, 120, 144, 172,8 e assim por diante, ó, isso aqui cresce, mas não linearmente. Isso cresce exponencialmente. Isso é uma PG. É uma PG, pois A2 sobre A1 ó, é igual a A3 sobre A2. Esses quocientes ó, serão sempre constantes e sempre iguais a 1,2. Então, começa a gravar para mim o seguinte, tá? Aumentos sucessivos de 20% em cima de alguém vão gerar PG de razão 1,2. Se fosse 30%, seria 1,3. Se fosse 2%, 1,02 e assim por diante. Gente, isso aqui, na verdade, tem muito a ver, tá? Com a comparação da fórmula da PG com a fórmula do juro composto. Se você analisar aqui, meus amigos, ó, são duas fórmulas que se convergem. E numa comparação rápida aqui, ó, a razão da PG é sempre o fator 1 mais I. Então, esse fator aqui, ó, 1 mais I, é que vai indicar para mim a razão da PG. Tanto é que quando a taxa aqui ó, foi de 20%, é como se fosse o quê? 0,2, ó. E aí, realmente, 1 mais 0,2 dá 1,2. Se a taxa for 30%, é 1 mais 0,3, 1,3 e assim por diante. Pronto. Agora, se ao invés de aumentos forem descontos, aí a fórmula só vai mudar aqui uma coisa, ó. Vai mudar que ao invés de mais, aqui vai ser menos, ó. Então, por exemplo, descontos sucessivos de 20% vão gerar uma PG de razão 0,8. Se fosse de 30%, geraria uma PG de razão 0,7. 2%, 0,98. Então, a razão passa a ser agora 1 menos a taxa. 1 menos 0,2 dá 0,8, 1 menos 0,3 dá 0,7 e assim por diante. Então, essa fórmula aqui ó, ela pode variar. Se for crescimento, você bota mais no meio. Se for decrescimento, você bota menos no meio. Ok, meus amigos? Tranquilaço? Com isso, nós encerramos o nosso primeiro encontro sobre progressão geométrica. Na próxima videoaula, nós teremos aí, então, o papo sobre soma dos termos da PG. Valeu, meus amigos. A todos aí uma boa semana, felicidades e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.